Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa segunda-feira, dia 5 de agosto. Hoje nós vamos falar sobre o aumento da violência contra a mulher no Brasil e também sobre educação financeira na escola. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia e me descrevo como uma mulher de pele clara, com cabelos escuros, longos e lisos, olhos também escuros. E à minha esquerda está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio. E atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho e com uma tela bem no centro, entre nós dois, onde está o nome e a logo do programa. Bom, já vamos direto para o nosso giro de notícias como informação internacional. No último sábado, Alemanha, Espanha, França, Itália, Holanda, Polônia e Portugal solicitaram que a Venezuela divulgue as atas das eleições presidenciais que foram realizadas no dia 28 de julho. Isso para garantir transparência e integridade do processo eleitoral. Segundo esses países, mais de 80% das atas eleitorais já foram publicadas e coletadas pela oposição. O Conselho Nacional Eleitoral proclamou Nicolás Maduro como vencedor, com quase 52% dos votos, enquanto o opositor dele, Edmundo González, alega ter conquistado 67% do eleitorado. Além disso, esses 7 países que eu citei no início ressaltaram a importância de respeitar os direitos dos venezuelanos de protestar e de se reunir livremente. Isso porque, recentemente, Maduro anunciou a prisão de mais de 1.200 pessoas, depois de protestos contra os resultados das eleições. Outros países, como Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Peru, Argentina e Uruguai, reconheceram a vitória da oposição e não de Maduro. A Organização dos Estados Americanos, OEA, também não reconhece o resultado oficial das eleições. Bom, e agora falando do nosso país, Brasil. Hoje à tarde, o Supremo Tribunal Federal vai realizar a primeira audiência da Comissão de Conciliação, que trata das ações que envolvem o marco legal para a demarcação de terras indígenas. Essa audiência foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, já que ele é relator tanto de ações que pretendem manter a validade do projeto de lei que reconheceu o marco legal, quanto de processos que contestam a constitucionalidade dessa tese. A previsão é que as reuniões prossigam até o dia 18 de dezembro desse ano. Para você entender um pouco, a tese do marco temporal afirma que os indígenas só têm direito às terras que estavam na posse deles, no dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal, ou então se eles estivessem em lugares que estavam em disputa judicial nessa época. Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional derrubou um veto do presidente Lula ao projeto de lei que validava esse marco legal. Mas antes disso, em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal tinha decidido contra a tese do marco legal. Bom, e o tema agora é saúde. O governo federal aumentou o investimento para a prevenção da tuberculose, das hepatites virais e das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Essa ação vai contar com investimento de mais de 300 milhões de reais em estados e municípios e busca promover mais saúde e qualidade de vida para a população. E o Brasil se destaca por ser o primeiro país do mundo a lançar uma política que que tenta diminuir doenças e infecções que atingem principalmente pessoas em vulnerabilidade social. Bom, e agora a gente começa a falar sobre educação e também sobre economia.
Uma lei que prevê a inclusão de conteúdos relacionados à educação financeira nas escolas de educação básica está sendo discutida pelo Senado Federal. Bom, por isso, para falar sobre a educação financeira, a importância desse tipo de formação e da participação da família nesse aprendizado, a gente vai trazer esse tema para o nosso debate de hoje. E quem fala sobre esse assunto é a Wendy Carraro, educadora financeira e professora dos cursos de Ciências Contábeis e Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela aparece aqui de forma remota na nossa tela para conversar com a gente. Olá, Wendy, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões. Muito obrigada, prazer, Camila, professor Diego, é uma grande honra aí poder compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento desse tema tão importante aqui na produção de vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, Wendy, queria que você se descrevesse fisicamente, de forma bem rápida, para que o nosso público cego de baixa visão saiba como você é. Muito bem. Tenho cabelos encaracolados, à altura do meu ombro, uso óculos, pele branca, estou vestindo aqui uma camisa que tem, embora não apareça aqui, né, os tons que remetem aí, branco, preto e verde, e sou bastante sorridente também. Obrigada, Wendy. Para a gente começar, explica um pouquinho para a gente da importância da educação financeira. Vamos começar falando das crianças, né? De ensinar a educação financeira na infância, nessa educação básica. Depois a gente parte para os adultos, né? Que muitas vezes nem receberam essa educação e sofrem até hoje com isso, né, Wendy? Exato, Camila. Inclusive, é por nós não termos recebido, e eu me incluo nisso, nós não termos recebido uma educação financeira, de certa forma, formalizada, que acaba impactando as nossas decisões financeiras. Então, quando a gente fala sobre educação financeira dentro da escola, o que a gente quer é desenvolver competências, habilidades que ajude a formar esses indivíduos que vão tomar decisões financeiras logo mais, quando terminar a escola. Às vezes ele já está dentro da escola, fazendo algum tipo de estágio, fazendo algum tipo de bolsa dentro de alguma empresa, né, menor aprendiz, então ele acaba tendo algum tipo de renda. Mas não só isso, né, a escola, eu entendo na minha perspectiva, é que a escola, ela reforça o que a gente deveria ter em casa também. Né? Então, assim, a educação financeira, eu costumo dizer, não é somente sobre dinheiro, mas é sobre os recursos, como que a gente gerencia os nossos recursos. Então, esse é um grande desafio, porque os recursos englobam tudo, desde a água, energia elétrica, né, da onde que vem a questão do consumo consciente, como também na hora de decidir alguma compra, né? Será que realmente eu preciso aquilo, né? E aí vendo crianças, né? Os pequenininhos, né? Desde os pequenininhos até os maiores, será que não é mais uma moda que todo mundo quer? Então, eu tenho que ter o telefone da última, né? Tem que ter a roupa tal, tem que estar renovando. Então, a escola, quando ela também se envolve nesse processo de ensinar a educação financeira, ela também acaba construindo um cidadão com melhores valores, com uma consciência melhor, para que ele tenha uma transição para a fase adulta de uma forma mais adequada, e não use o que a gente usa, muitos adultos, mas eu não aprendi quando eu era criança. E a educação financeira, Camila, se deixar, eu vou falando aqui, bom. tá? Eu vou te interromper um pouquinho, só para fazer pode me interromper, porque eu gosto quando engata, eu vou indo. Bom, Wendy, e para a gente explicar para o nosso público que educação financeira não é só aprender a fazer conta, saber lidar com o que recebe e o que gasta, é muito mais do que isso, né? É isso que deve ser ensinado nas escolas para evitar, por exemplo, o endividamento que a gente vê na nossa população hoje, né? A dificuldade de conseguir ter os gastos dentro do salário que se recebe. Isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala para a criança, muitas vezes os próprios adultos dizem assim, isso faz todo sentido. Então, a forma como a gente ensina as crianças, ela pode ser praticamente a mesma base para os adultos. Então, vamos lá. Então, não é somente sobre dinheiro. Opa, de casa, eu tô com a campainha aqui. Sem problema. Não é apenas sobre dinheiro. Mas vamos lá, como é que eu posso inserir os meus filhos, meu filho, minha filha, dentro desse contexto? Meu sobrinho, minha sobrinha, meu neto, né? Os avós a gente pode até dar uma desculpa, mas o avô tem que cuidar para não extrapolar o seu orçamento. Mas os pais, né? Quem está próximo ali da formação.
A educação financeira, ela permeia também, vamos lá, a ida no supermercado. A gente pode tirar uma excelente lição de educação financeira indo no supermercado, porque começa em casa. Então, a gente pode fazer a lista do supermercado, e a lista, ela pode se basear num planejamento do que a gente vai comer. Olha que interessante, a gente faz um planejamento, o que nós vamos comer na semana, qual é o lanche que vai ser levado para a escola, caso a criança leve o lanche. E aí começa um elemento do seguinte, vamos supor que a gente faz a lista do que a gente quer comer, a gente chega no mercado e a gente vê os preços, e os preços estão muito altos daquele item que a gente colocou ali na lista. Daqui a pouco eu posso fazer uma troca por algo mais em conta. Vamos supor que eu coloquei ali na lista algum item e o tomate está bem bom o preço. E a criança não gosta de comer tomate. Mas o preço do tomate está legal, está bom, e valeria a pena a gente comer tomate, comprar tomate para comer tomate. Então, vejam que a gente está falando de educação financeira até mesmo no momento da criança comer, saber comer de tudo. E eu, quando vou nas escolas públicas falar sobre isso, eu ainda brinco, né? Eu digo, quem é que gosta de espinafre? Às vezes as pessoas fazem uma cara feia, né? Acho que não gosta. Mas eu digo, olha só, eu vindo para cá vi que tem uma promoção de espinafre. Então, hoje o almoço vai ter espinafre. E o quão é importante saber se alimentar de tudo. Às vezes eu acabo virando, assim, a prof, né? Assim, a prof tem que comer de tudo. Sim, é importante ter aquilo que eu tenho para me alimentar ali. Então, quando eu vou no supermercado, o que é legal também a criança ajudar a fazer a pesquisa de preço, sabe? Às vezes tem uns encartes, e isso, o professor em sala de aula, ele pode replicar isso dentro da sala de aula. Pensa, por exemplo, que legal seria colocar, às vezes as crianças, e estou falando dos pequenininhos, eles não têm ideia da dimensão do quanto que custa em dinheiro algum item que o pai compra. Ele vê aquilo ali e ele não tem ideia se aquilo vale muito dinheiro, pouco dinheiro. Então, a gente começa a inserir a criança em ela nos ajudar a fazer a pesquisa de valor, ver comparar com marcas, olhar a validade do produto, porque às vezes o preço está muito baixo, porque a validade já está quase se estourando. E se não usar, perdeu dinheiro, não é verdade? Então, a educação financeira é uma educação, é assim como a gente pede por favor, diz obrigado, aguarda as coisas, e na questão financeira, isso também é a mesma lógica. Então, o supermercado é um super exercício. A matemática, ela é fundamental, ela é um instrumento que possibilita a gente aprender a saber calcular juros, quando na hora de fazer um parcelamento, entender que 12 vezes se a vista é R$100, mas 12 vezes de R$10, eu vou estar pagando R$20 a mais. E o que é importante também, fazer conta matemática, a lógica matemática, até mesmo, porque se eu resolvo fazer um empréstimo, quanto do meu orçamento cabe eu pagar esse empréstimo, fazer uma compra? Quando eu falo empréstimo, pode ser comprar um sapato em né? Comprar uma roupa. Certo, Wendy. Então, trazer Wendy, a criança... Vou ter que te interromper de novo por causa do tempo, infelizmente. Desculpa. Não precisa pedir desculpa, não. Sua explicação estava muito boa. Acho que para os adultos também é importante pensar sobre isso, que às vezes a gente esquece, né? Que é necessário pensar sobre juros, é necessário pensar sobre o preço dos alimentos que a gente consome. Muito boas explicações. Espero que a gente possa conversar em outro momento. A gente conversou com a Wendy Carraro, educadora financeira e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Até a próxima, viu, Wendy? Tá bom, obrigada. Até uma próxima. Boa tarde. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho volta. Estamos de volta com Conexões de hoje e agora a gente começa a falar sobre questões envolvendo violência contra a mulher e também empoderamento feminino. O Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos está oferecendo um curso para incentivar a participação das mulheres em espaços de poder. Esse curso é chamado de Protagonismo das Mulheres e é gratuito e já está com inscrições abertas. Ele será realizado em 30 horas a aula e vai explorar o papel da mulher na política, os desafios e conquistas ao longo do tempo. As aulas estarão disponíveis a partir de amanhã, terça-feira. Para fazer sua inscrição, é só acessar esse site que já está aqui na sua tela,
escolavirtual.gov.br, escolavirtual.gov.br. Bom, e o assunto agora ainda diz respeito às mulheres. O governo federal publicou uma nova lei para fortalecer o combate à violência de gênero, a violência contra as mulheres. O reforço da lei prevê ações de conscientização em escolas, universidades e também nas ruas, para buscar o fim ou mesmo a redução da violência contra a mulher. Além disso, a lei também pretende implantar um projeto chamado Banco Vermelho, que é uma estratégia de ocupação no centro das cidades, que consiste na instalação de pelo menos um banco nessa cor, em vermelho, em espaços públicos de grande circulação de pessoas. Nesses lugares serão colocadas frases que estimulem a reflexão sobre o combate à violência contra a mulher, além de contatos de emergência. Bom, já que a gente está falando sobre esse assunto, a gente fala agora de dados preocupantes a respeito desse mesmo tema. O índice de violência contra a mulher aumentou no Brasil na última década. Confira mais informações sobre isso no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com a estudante de jornalismo, a Sara Borges. Boa tarde, Camila, Diego e você que nos acompanha aqui no Conexões. Pois é, o 18º anuário, que analisou os últimos 10 anos, comprovou que as mais variadas formas de violência, seja ela física, sexual e psicológica contra mulheres, aumentaram. Mas antes de dar mais informações, vou fazer a minha descrição. Eu me chamo Sara Borges, sou uma mulher negra de pele clara e tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros e olhos castanhos escuros. Pois é, a pesquisa aponta que diariamente aproximadamente 50 mil mulheres enfrentam alguma forma de violência. Houve um aumento de crimes de importunação sexual, cerca de 48%, assédio sexual, com mais de 28%, divulgação de cena de estupro, sexo e pornografia de quase 50%. Perseguição, conhecido como stalking, houve um aumento de mais de 34%. A violência psicológica aumentou em quase 34% também. Casos mais graves, como a tentativa de homicídio, cresceram 9%, com um total de mais de 8 mil vítimas. Os pesquisadores também observaram que as mulheres negras com menos anos de estudo, mães e na faixa etária entre os 25 e 34 anos são as vítimas mais frequentes. Volto com vocês aí do estúdio. A gente agradece as informações e também te dá uma dica. Se você é mulher e sofre algum tipo de violência, seja física, psicológica ou sexual, ou conhece alguém que está passando por essa situação, denuncie na Central de Atendimento à Mulher. O número é 180 180 e você pode fazer a sua denúncia para tentar combater e também prender os criminosos. Agora a gente muda de assunto para te contar que durante o Agosto Dourado, o governo estadual realiza uma série de iniciativas para alertar a população sobre os benefícios da amamentação para a saúde do recém-nascido e também da mulher. O ponto alto da campanha em Goiás é a Semana da Amamentação, que vai ser realizada até a próxima quarta-feira. E uma das ações mais relevantes do aleitamento materno aqui no estado é o Banco de Leite Humano, que fica no Hospital Estadual da Mulher. Ele disponibiliza esse alimento para o recém-nascido prematuro, de baixo peso, internado na unidade e também se for filho de mãe que não pode amamentar. O banco é abastecido com doações de mães com excedente de leite. Essas mães realizam a doação no próprio local ou armazenam o produto em casa. Para encerrar, uma notícia bem preocupante. Atualmente, há cerca de 2.500 pessoas em situação de rua aqui em Goiânia, segundo o levantamento que foi realizado pelo Ministério Público de Goiás e apresentado durante o 7º seminário Povos de Rua. Esse número é o dobro de pessoas em situação de rua em Goiânia, se comparado aos anos anteriores à pandemia de Covid-19, segundo o coordenador do Movimento Nacional Povos de Rua de Goiás, o Eduardo de Matos. Bom, e na última sexta-feira, o Ministério Público de Goiás, durante a realização desse evento, apresentou uma proposta para fomentar a efetivação de políticas públicas voltadas para essa população. Entre as principais medidas estão a implementação de políticas de moradia
para facilitar a habitação, o acesso à habitação digna e também a melhoria de serviços públicos que são oferecidos às pessoas que estão nas ruas. Bom, se você quiser sugerir alguma pauta para a gente, um tema para a gente discutir em entrevista, ou então um evento para ser divulgado aqui no Conexões, é só entrar em contato. Nosso WhatsApp já está aqui na tela, 629-9181-1406. Vou pedir para colocar de novo, só para garantir que todo mundo vai poder perceber. Tirar uma foto, quem sabe, né? Ou anotar. Bom, além disso, a gente também tem redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. Você procura pela gente com @TVUFG. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você nos assista amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.